Agaso venoso no pH de 7,34, com BIC reduzido de 15, RNI de 1,07, TPPA de 1,23. Foi solicitado o teste de Covid e influenza que vieram negativos. Bom, nesse contexto, né, de desaturação, foi solicitado uma tomografia, protocolo TEP. Aí aqui tem a imagem da angiotoma, então foi negativa para TEP. E da parte de parênquima pulmonar foi evidenciado múltiplos focos de consolidação, com opacidade, atenuação em vidro fosco, distribuída por todo o parênquima pulmonar, mais evidente à direita, de provável etiologia inflamatória ou infecciosa. Tô terminando de passar aqui a imagem. Bom, então essa paciente foi admitida na UTI no dia 7, consciente orientada, estável hemodinamicamente, sem droga vasoativa, eupneica, saturando 94%, com catéter a 1 litro por minuto. De condutas, foi mantido tacrolimus e a prednisona de 20 miligramas, iniciada antibiótico terapia com piperacilina tazobactam, e foi suspenso o Marevan e iniciado heparina não fracionada, 5.000 unidades de 8 em 8. No dia 9, foram solicitados alguns exames, e aí aqui a gente consegue ver de mais importante, que ela tinha aí uma bicitopenia, um HB de 7,3, uma plaqueta de 86.000, aumento de transaminases, uma TGO de 242, uma TGP de 252, aumento de ferritina, 4.549, DHL de 1.078, uma discreta piora também de função renal, uma ureia de 122, uma create de 3,83, C3 e C4 discretamente consumidos, o fibrinogênio de 218 e o triglicérides de 308. E aí, diante desses exames, foram aumentadas algumas hipóteses, né? Então, se seria uma atividade de doença, né? Atividade do lúpus, ou se a gente estaria diante de uma síndrome hemofagocítica. Foi solicitado biópsia de medula óssea, e aí na biópsia o que a gente viu foi que tinha uma hipercelularidade eritrocítica moderada, uma hiposcelularidade granulocítica, um aumento da atividade macrofágica, com presença de alguns macrófagos em éritro e leucofagocitose. E aí a conclusão dessa medula foi que ela tinha essa hipercelularidade moderada, de série eritrocítica, com discreta deseritropoiese, presença de aumento da atividade macrofágica, com alguns macrófagos em éritro e leucofagocitose, sugestivo de síndrome hemofagocítica. Bom, aqui eu coloquei a linha do tempo só para a gente organizar um pouco de forma cronológica. Então, da admissão dessa paciente na UTI no dia 7 de março, a princípio uma sepse de foco pulmonar, iniciado tazocin. No dia 9, diante desses exames que a gente comentou, foi iniciada uma pulsoterapia com metilprednisona, 500 miligramas. No dia 12, já em posse dos resultados dos exames, né, da biópsia de medula, que foi comentada, ficou mais forte a hipótese, né, de síndrome hemofagocítica, iniciada imunoglobulina, 30 gramas, e trocada a metilprednisona para dexametasona, de 15 miligramas. Durante a evolução, no dia 15 de março, essa paciente apresentou uma insuficiência respiratória aguda. Aqui no raio-x da esquerda, a gente tem o raio-x da entrada da admissão na UTI no dia 7, e na imagem da direita, do dia 15, a gente consegue ver um infiltrado mais ali em base direita, um discreto velamento também de seio costofrênico à direita. E aí essa paciente, então, foi submetida à intubação orotraqueal, e aí ficaram, né, de hipóteses, se seria algo infeccioso, uma congestão, uma própria atividade inflamatória, né, da doença. A gasometria
tinha uma relação PF reduzida de 256. Então, a gente estava diante aí, né, de uma insuficiência respiratória hipoxêmica. Tinha uma Procal de 0,96, então algo elevada, né? E aí foi escalonada antibiótico terapia para meropenem, tecuplanina e amidula fungina. No dia 16, já tinha tido uma melhora importante, uma relação PF de 446. Foi solicitado um lavado broncoalveolar, que evidenciou um retorno progressivamente hemático de lobo inferior esquerdo, que ficou aí, que seria, né, sugestivo de hemorragia alveolar. As culturas do lavado vieram todas negativas, então para pneumocites, micobactéria, bar, fungos e bacterioscopia. E aí aqui a gente tem a imagem do tomo de tórax no dia 16. A gente consegue ver o espessamento dos septos interlobulares, inferindo aí algum grau de congestão pulmonar. Teve uma acentuação do infiltrado pulmonar difuso bilateral, com aumento das áreas consolidativas e de vidro fosco, mais evidentes nas bases do segmento ápico posterior de lobo superior esquerdo. Preenchimento alveolar difuso, né, sugerindo componente congestivo sobreposto, e um derrame pleural laminar bilateral. Bom, e aí, por fim, essa paciente teve uma evolução clínica boa, melhora dos exames laboratoriais, uma queda de procalcitonina, e ela foi estubada no dia 21 de março. Aí aqui é a imagem do dia 15, né, da intubação à esquerda, e a imagem da direita. A gente consegue ver uma diminuição, né, daquele infiltrado ali em base direita. E, por fim, teve alta da UTI no dia 26 de março. A alta hospitalar dessa paciente foi no dia 3 de abril, tendo aí segmento, né, ambulatorial com hematologia e a nefrologia, em desmame de dexametasona, em uso de micofenolato, de Bactrim, profilático e das medicações antipertensivas que ela já fazia uso. E é isso. Obrigada. Obrigado, Nathalie, pela apresentação. Vi que o Marcos levantou a mão aqui. Fique à vontade, Marcos. Obrigado, Gabriel. Antes, parabenizar, né? Foi ótima a apresentação, Nathalie, e acho que o que mais me chama a atenção é a condução do caso, o quanto foi rápido esse diagnóstico. Normalmente, é um diagnóstico funcional de sepsis, né, de choque séptico, mas assim, eu estava olhando pela a timeline que a Nathalie colocou, foram 2 dias, já pensaram em síndrome hemofagocítica, né? Então, assim, normalmente a gente vai subindo antibiótico, e mesmo assim disfunção orgânica, paciente febril, mas essa rapidez acho que foi essencial, né, para a evolução do caso, né? Parabéns. Acho que é só parabenizar mesmo. É um dos fatores que mais difíceis, assim, a suspeita diagnóstica para síndrome, né? Faz toda a diferença Exatamente. pensar no Exatamente. início. Celso? Boa noite, pessoal. Parabéns, Nathalie, pela apresentação. Caso bem difícil de reunir todas as informações, mas acho que você fez uma compilação bem bacana. É, Realmente esse caso é um caso foi bastante desafiador. O Pedro ajudou a gente desde o começo. Foi até eu que liguei no dia para ele quando ele suspeitou da síndrome hemofagocítica. A hemato foi no mesmo dia, já avaliou, já fez a biópsia. Então, assim, realmente foi tudo super rápido. O que eu queria só acrescentar desse caso é que uma coisa que a gente ficou um pouco na dúvida, até o Marcos como pneu, se ele quiser dar a opinião dele também, na primeira toma, se aquilo era só infecção, se já não tinha um pouco de hemorragia alveolar.
Eu acompanhei a broncoscopia dela, o lavado broncoalveolar, é aquele lavado broncoalveolar de hemorragia alveolar de livro mesmo, aquele lavado que vai ficando progressivamente mais hemorrágico. É, e ela, quando foi entubada, ela estava péssima, com 15 litros de O2, saturando uns 80 e poucos por cento. A Nathalie até estava na intubação dela. Foi aquela intubação que a saturação cai para 40 e demora para subir. Mas depois de alguns minutinhos com PIP de 10, a saturação dela foi para 100%. Então, assim, é a paciente que responde muito bem à pressão positiva, que é típico de hemorragia alveolar. Mas na segunda tomo, sem dúvida, tem uma área consolidativa ali que deve ter tido uma infecção, mas a dúvida que ficou é se no começo aquilo já não era um dano alveolar difuso pela atividade inflamatória intensa que ela fez, né? Eu não sei até se o Roberto está aqui presente ou não. O Roberto é o nefrologista da paciente e ele que conhece e conduziu o caso dela já há alguns anos. E o que aconteceu, assim, que acho que talvez tenha sido o gatilho, né, é que ela vinha tendo um quadro infeccioso, assim, recorrente e tinha ocorrido aí uma redução da imunossupressão, até porque ela vinha num momento, assim, apesar de estar em atividade de doença, mas vinha num momento mais ou menos estável, né, e talvez tenha sido um dos gatilhos isso, mais a infecção, para ela entrar nessa atividade inflamatória intensa que acabou desencadeando a síndrome fagocítica. Bom, era isso que eu tinha para comentar e acho que a aula do Pedro vai acrescentar bastante aí pra gente, caso ninguém mais queira falar sobre o caso, né? Valeu, Gabriel. Só te respondendo, Celso, eu acho que sim, na primeira, acho que já tinha sim. Confesso que eu só pensei de trás para frente, tá? De trás para frente, quando eu olhei na primeira imagem, não fiquei pensando nisso. Olhando de trás para frente faz todo sentido, né? Principalmente ali embaixo já começa a ter, perto dos vasos, já começa a ter alterações ali. Eu acho que sim. Beleza, valeu, Marcão. É isso aí. Sobre o Roberto, Celso, eu estou vendo que tem alguns computadores conectados aqui sem o nome, mas se ele não for um desses, eu acho que ele não conseguiu entrar na reunião. Bom, de qualquer forma, a gente vai dar seguimento. Agora o Dr. Pedro Arruda vai falar sobre a síndrome hemofagocítica. O Dr. Pedro Arruda é hematologista e preceptor da residência de hematologia do Hospital 9 de Julho. E desde já te agradecendo, Pedro, pela disposição aí de ajudar a gente com esse tema aí, tá bom? Fique à vontade para começar a sua aula. Obrigado pelo convite, Gabriel. Obrigado pelo convite, Celso. Acho que esse caso foi legal, que desde o começo mesmo, como o Celso falou, a gente também entrou junto e essa paciente voltou no consultório semana passada, até comigo. Ela voltou e tá muito bem. Ela tá recuperada aí, sem citopenia alguma, o rim, franca melhora também. E dá até, a gente fica feliz. Vocês acabam vendo só ao lado na hora que o paciente tá muito ruim aí na UTI, né? Só dando até o feedback que aconteceu depois desse caso. Tá? Então, assim, pedindo para fazer essa aula de síndrome fagocítica, a ideia não é esgotar o assunto, é revisão de alguns slides e lembrar alguns conceitos básicos aí, mais ou menos vai dar uns 15 slides. Como o Gabriel falou, a gente está aí no 9 de julho como equipe titular fixa aí desde 2021. Eu também trabalho na Unifesp, no transplante de medula, e sempre que precisar de disposição, 24 horas também, a gente também tem escala de plantão na Hemato, a gente aí 24 horas tem alguém da gente à disposição, tá? Então, falando de fato um pouquinho sobre a síndrome fagocítica, lembrar que é uma doença que lembra muito uma CIRS mesmo, e até que o Marcos comentou, de fato, o diagnóstico diferencial, ele tem que ser pensado quando começa a entrar algumas particularidades da síndrome, né? Porque é uma síndrome de ativação patológica imune, com uma inflamação extrema. Primeira vez que ela foi descrita como distúrbio genético foi em 1952, e isso foi em os irmãos aí na pediatria, e é uma doença que, basicamente, ela tem um espectro clínico muito bem conhecido na criança, e no adulto a gente vê, na maioria dos casos, a forma secundária da síndrome hemofagocítica, tá? É uma síndrome rara, né, com uma mortalidade muito alta, e quando suspeitada tem que ser tratada de início imediato, e é um desafio diagnóstico, como já foi comentado previamente. Então, essa é uma figura que exemplifica muito bem o mecanismo final da síndrome fagocítica. O que a gente tem no final das contas? No final das contas, independente do que foi a causa, eu já vou mostrar daqui a pouquinho falar sobre as causas, o que acontece é a célula apresentadora de antígeno, ela vai apresentar um estímulo para o linfócito TCD8 e por meio da molécula de histocompatibilidade tipo 1. O linfócito TCD8 ele vai começar
a produzir interferon em quantidade importante e nesse momento ele vai ter algum problema aí na formação da perforina e da granzima que quebra essa ligação do antígeno dessa apresentadora de antígeno. Então esse linfócito TSD8 ele está sendo constantemente estimulado, porque ele perdeu esse mecanismo aí de quebra da ligação, produzindo interferon de maneira importante, produzindo interleucina 2, e com isso a lesão final é nada mais que ativar o macrófago. O macrófago é uma célula que está localizada nos nossos órgãos sólidos, principalmente, e esse macrófago ele vai começar a causar ali e criar uma tempestade de citocina inflamatória ainda mais intensa, e com isso levando à lesão final, que é fagocitando nossas células hematopoéticas e causando uma inflamação, às vezes, um ponto irreversível. Tá? Esse macrófago é ele que vai ser responsável pelo aumento da feitina, que é clássico da síndrome, pelo aumento das interleucinas e de TNF-alfa, que é uma das citocinas que causam um quadro que de permanecimento desse quadro inflamatório possivelmente irreversível, sendo tratado rápido e de maneira adequada. Então, basicamente, a gente tem duas classificações para a síndrome hemofagocítica, a primária, que tem uma origem genética, e basicamente, a síndrome hemofagocítica primária, ela é uma doença da pediatria, tá? A gente tem, inclusive, tá até transplantando um menininho lá, que é a doutora Juliana, que tem uma mutação no do genes que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, e isso é uma doença que, em adulto, a gente tem um componente genético da síndrome em vários pacientes, mas geralmente ela é deflagrada por alguma condição secundária, e sendo que há diversas condições que podem levar a isso, como eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Então, pegando aqui, fazendo da forma mais, já começando a trazer as principais causas, quando a gente fala de causas genéticas, a gente tem a síndrome hemofagocítica familiar, então, como mostrei, a primeira descrição foi em gêmeos aí, e os genes mais acometidos é o PRF1, o MUNC1 e o STX1. Esse STX1 é um gene que até nessa paciente está transplantando, na verdade, até transplantou agora, é o que ela tinha de acometimento, ela não tinha desenvolvido a síndrome ainda, acabou fazendo esse teste e tinha uma mutação em homozigose desse gene STX1, o que poderia provocar síndrome hemofagocítica em qualquer momento nessa criança. Tá? E, além disso, existem as desordens genéticas associadas por problemas autoimunes, como a síndrome de Chiari-Higashi, a doenças linfoproliferativas ligadas ao X. Então, isso aqui são coisas bem mais raras, tá? Bem incomuns, até para a gente da hemato que está acostumado a ver alguns casos desses, esse tipo de coisa acontece mais com a pediatria. Agora, o que é muito comum, e principalmente no meio, acho que de vocês, da terapia intensiva, são as causas secundárias, as causas adquiridas, no qual as três principais coisas que permanecem, que são as grandes causadoras de HLH, são infecções, doenças malignas e doenças e condições autoimunes aí que podem deflagrar a síndrome hemofagocítica, sendo que também existem outras doenças, outras condições que são mais raras, como paciente pós-transplante, gravidez e induzida por drogas. Tá? Então, vou falar rapidamente da síndrome hemofagocítica primária, que é aquela da criança. Isso aqui já é algum problema dessas mutações genéticas que afeta que tem um defeito na parte citotóxica do linfócito T, e com isso você acaba diminuindo aquela produção da perforina e granzima, que vai diminuir, ele não vai conseguir parar de fazer aquela célula apresentadora de antígeno deflagrar aquele estímulo inflamatório, e geralmente, por exemplo, o PRF1, que é o defeito na perforina, é a causa mais comum da síndrome hemofagocítica. Então essa aqui é causada por, a grande causa, a grande estrela é a doença genética. Ela pode vir ocasionalmente, às vezes, dependendo qual for a mutação genética. Por exemplo, essa mutação aqui do ITK, na hora que o paciente tem uma infecção por EBV, ela só vai aparecer nesse estímulo inflamatório, mas, por exemplo, as mutações mais clássicas, que é a PRF1 e STX1, independe de fatores externos que deflagram a síndrome. E quando a síndrome é uma hemofagocite secundária, da infecção, as grandes principais causas, inclusive eu vi dois casos ano passado, um com EBV e um com CMV, tá? Um foi até no Sírio, outro foi paciente foi até no 9 também, que ele acabou tendo uma viremia por Epstein-Barr ali, cheio de linfadenopatia, foi um quadro de viremia primária por EBV e desenvolveu uma HLH, e esse paciente com CMV foi no Sírio, ele chegou a ter tipo 200 mil cópias de CMV, também ficou bem ruim, tratou o ganciclovir e acabou melhorando. Essas disparadas são as duas principais causas quando a gente vai falar de infecções. A gente também teve um paciente no passado que ele teve uma TB latente. Então, esse paciente, ele tinha uma linfadenopatia,
a gente biopsiou e era uma TB, uma TB não, desculpa, uma TB ganglionar, e no final das contas, essa TB ganglionar que deflagrou uma síndrome fagocítica e conseguimos fazer o diagnóstico e tratar ele de forma adequada e tirar do aperto. Das doenças malignas, os linfomas, principalmente o linfoma de Hodgkin, é a principal causa, dentre as principais doenças da hematologia que levam à síndrome hemofagocítica. E lembrar que, na verdade, o que essa paciente teve não foi uma síndrome hemofagocítica. Se for pegar pelo termo correto, ela teve uma síndrome de ativação macrofágica. Tá? O que muda? É a mesma coisa, só que a síndrome hemofagocítica que acontece em doenças autoimunes, geralmente ela é chamada de síndrome de ativação macrofágica, de MAS. Tá? Então, como a paciente tinha um lúpus, ou lúpus, ou artrite reumatoide, é o clássico que causa a síndrome de ativação macrofágica. E uma coisa que acho que não está aqui nesse quadrinho, mas vai estar mais para frente, vocês estão começando a ver que a gente tem pacientes que a gente tem feito uma terapia que chama de terapia com CAR-T-cell. E nessa terapia com CAR-T-cell, um dos potenciais complicadores é a síndrome da ativação macrofágica, porque na terapia com CAR-T-cell tem uma alta liberação de interleucina 6 e você pode desenvolver a atividade final do macrófago fagocitando as células e é também uma condição bem mais rara e grave que tem que ser prontamente diagnosticada. Então vocês vão começar a ver isso aí causado por medicamento, né? Que é essa CAR-T-cell. Então, no final das contas, o que causa a síndrome hemofagocítica? Basicamente, a gente trabalha com, como muitas coisas na medicina, é meio multifatorial. Você tem uma susceptibilidade genética na criança, essa susceptibilidade ela é bem mais forte que no adulto. Tá? Então, como eu falei, a mutação, por exemplo, da perfurina ela é clássica da criança, mas no adulto você pode ter, por exemplo, uma heterozigose num desses genes que predispõe à formação da síndrome hemofagocítica, ou você pode ter uma doença inflamatória autoimune, como era o caso da nossa paciente. Ela tinha um lúpus ali que estava ali em acompanhamento, tratamento do Dr. Gilberto. E daí ela acabou ganhando uma segunda inflamação, ou, por exemplo, o paciente pode acontecer duas coisas. Ela ganhou uma inflamação, a doença ficou mais inflamada por algum motivo, pegou uma infecção ou algo do tipo, ou o paciente agora está imunossuprimida, e daí ela teve uma infecção por EBV. E daí, nessa combinação de fatores, ela tinha um defeito genético do EBV, ficou imunossuprimida e pegou uma infecção por EBV, por Epstein-Barr, ele pode deflagrar a crise. Então, geralmente, a maioria dos casos é sempre assim, ele já tem um defeito genético prévio ou tem uma condição autoimune prévia, tem um estímulo inflamatório final que vai levar ao desenvolvimento da síndrome em si. Tá? Como vocês mesmos comentaram, acho que era o lúpus dessa paciente, acabou pegando a infecção e a coisa deu uma bela desandada, ele inflamou bastante e tivemos que fazer um tratamento bem mais intensivo. Tá? E no final das contas, os principais sintomas da síndrome hemofagocítica ou da HLH são sintomas muito parecidos com a sepse, com febre, vasculopatia, coagulopatia, lesão de órgão no final. Mas uma coisa que acho que chama mais atenção que o quadro de sepse é que você tem uma citopenia mais intensa, por isso que muitas vezes a primeira hipótese diagnóstica da síndrome hemofagocítica vem pela citopenia, porque o resto é um pouco mais complexo. E pela hepatosplenomegalia, com um bom exame físico, consegue também ajudar a gente nesse diagnóstico mais precoce. Tá? Então, já falando da clínica da síndrome hemofagocítica ou da MAS, os sintomas mais comuns é febre, hepatosplenomegalia, citopenia. Os menos comuns já entram nos sintomas neurológicos, linfadenopatia, rash, ou a síndrome de sepsis-like, aí, com disfunção de múltiplos órgãos. E o clássico, que começa a diferenciar e chamar a atenção para a síndrome hemofagocítica, é a hiperferritinemia, a hipertrigliceridemia e a hipofibrogenemia. Então, abaixo do fibrinogênio, mais fácil falar assim. e bem como as citopenias, que são os grandes marcadores. Tá? Uma coisa que é clássica, toda vez que a gente vai ler sobre síndrome hemofagocítica, praticamente os autores descartam síndrome hemofagocítica se você fizer uma ferritina, e a ferritina aquele paciente estiver abaixo de 1000. Tá? Na verdade, o clássico da síndrome hemofagocítica é o paciente ter uma ferritina acima de 5000, mas acima de 1000 já tem descrições da síndrome. Então, basicamente, se você usou uma ferritina nesse contexto, está abaixo de 1000, acho que dá para ficar tranquilo. Provavelmente não é uma HLH, pelo menos não é naquele momento uma HLH. Tá? Enquanto o aumento do triglicérides, abaixo do fibrinogênio, isso aí são manifestações até um pouco mais tardias da síndrome. Isso quando já está acontecendo disfunção orgânica, de fato, pela síndrome, a gente já está meio correndo atrás do prejuízo. Aquele melograma, a descrição daquele melograma que foi apresentada no caso, nada mais é que isso. Isso é uma coisa que a gente da Hemato olha na lâmina mesmo. O Dr. Paulo é um grande
nome aí que lauda os nossos melogramas, mas a gente também olha com os residentes, que é você mostrar um macrófago fagocitando uma célula hematopoética normal. Então, aqui você está vendo, de fato, o macrófago fagocitando, que é o citoplasma, o macrófago fagocitando várias células, vários eritrócitos aqui normais. Isso aqui é o achado clássico da síndrome e não é obrigatório ter, tá? Só lembrar que isso favorece o diagnóstico, mas isso não fecha o diagnóstico. Em situações mesmo inflamatórias extremas, a gente pode ter isso aqui de sendo só o marcador da doença e não a causa do quadro todo. Então, a hemofagocitose na medula é mais o marcador da doença e não a causa. Desculpa, na síndrome hemofagocítica, ele é a causa da doença, mas ele pode ser só um marcador de inflamação. Então, não é obrigatório e não é patognomônico, de maneira alguma é patognomônico para você fechar o diagnóstico de síndrome hemofagocítica ou de massa, tá? Então, o termo até dessa alteração descritiva aqui na lâmina é empiripolese. Ele começa a comer as células hematopoéticas do próprio indivíduo. Existe hoje em dia esse score que foi publicado na Blood em 2019, que é o H-score, no qual ele tenta pegar alguns dos principais achados da síndrome e classificar e ver um risco e uma probabilidade daquele paciente ter síndrome hemofagocítica. Então, esse score ele se baseia no quadro clínico do paciente. Então, se está tendo febre, se fez imunossupressão, se tem organomegalia, se tem citopenias, se tem feitina, e pode ver que o que mais pontua, de fato, é a feitina acima de 6.000, abaixo de 2.000 é 0 pontos aqui, triglicérides aumentado, fibrinogênio baixo. Então, baseado nesses critérios, e como eu falei, ter hemofagocitose na medula óssea, ele é um dos pontuadores do critério, mas ele não é obrigatório. E se você tiver os outros critérios e não tiver isso aqui, a probabilidade de você fechar para síndrome hemofagocítica vai para mais de 90%. Tá? E como de fato te fecha o diagnóstico da síndrome hemofagocítica, ou pelo menos que a gente tem uma alta suspeição, estão baseados nesses critérios do grupo do HLH 2004, e depois foi até simplificado esses critérios, que é do lado direito aqui. Então, quais são os critérios? Então, a gente tem que ter ou uma alteração molecular consistente com HLH, e essa alteração molecular consistente com HLH são aquela alteração genética clássica que a gente viu ali previamente, ou a gente vai se basear, e na maioria dos casos é isso aqui mesmo, nesses critérios clínicos que são sugestivos da doença. Então, aquele paciente com febre, com esplenomegalia, que está tendo citopenias pelo menos em 2 linhagens, e as citopenias é com HB menor que 9, plaqueta menor que 100.000, neutrófilo menor que 1.000, triglicérides maior que 265, fibrinogênio menor que 150, ter hemofagocitose na medula ou nos linfonodos, baixa ou ausente a atividade das células NK, porque o NK faz parte daquela inflamação inicial da perforinogranzima, ele é estimulado pela perforinogranzima e quando ele está suspenso, então o NK está quase inativo, isso é feito pela citometria de fluxo. Ter feitina acima de 500, aqui ele põe, mas na maioria dos lugares, foi o que eu falei, acima de 1.000, acima de 2.000, até 6.000, é o mais clássico, de fato, para HLH, tá até aqui no asterisco, ele põe aqui. E aumento do fator solúvel de CD25, isso pode ser visto, pode ser dosado. No Brasil, a gente tem, acho que manda tudo para fora para fazer esse exame. Tá? E tem os critérios mais simples, que eles foram simplificados, mesmo para esse grupo do HLH, que é mais os critérios clínicos que eu comentei agora, associado com a presença de hemofagocitose na medula. Tudo isso aqui já traria uma suspeita para o diagnóstico e já tem que ser aventado para começar o tratamento mais precoce. Tá? Aqui eu só resumi o que eu falei previamente. Então, como tratar esse paciente? Primeira coisa, acho que todo mundo já sabe bem essa parte aí, suporte clínico. Então, o paciente está grave, levar para UTI, começar antibiótico terapia de amplo espectro, porque é um paciente com mortalidade alta, fazendo febre, está citopênico, geralmente ele vai estar com antibiótico terapia de amplo espectro, quando está com cultura, isso aqui acho que é bem tranquilo, né? Vigilância infecciosa. E daí da parte já mais específica, uma coisa importante, isso é muito importante para a pediatria, é o paciente com HLH, tipo HLA, porque é um paciente potencialmente candidato a transplante de medula óssea, e o transplante de medula óssea vai ser o único tratamento para essas síndromes genéticas graves. No adulto, tem que ser feito isso? Quando a gente não tem uma causa óbvia, secundária para aquele adulto que abriu um quadro de HLH, então não tem sinais de infecção, a gente excluiu malignidades, não tem nada autoimune, e o quadro está complicando,
vale a pena te pagar LH e começar a usar a parte genética, que pode ser dos casos super raros aí de defeitos genéticos heterozigose, e às vezes vai ter que ir para o transplante halogênico também. E se secundária, o tratamento é tratar a causa base. E essa é a parte mais importante, é a parte talvez mais que o clínico sempre nos ajuda e as equipes de suporte estão sempre em conjunto com a gente, porque tratar a causa base é fundamental. Como eu falei nos casos que eu vi ano passado, o, o HLH causado por CMV foi tratado com Ganciclovir, o HLH causado por tuberculose foi tratado com RIP. Teve na Unifesp recentemente agora um paciente com linfoma de Hodgkin e soltou quimioterapia. E esse caso, felizmente, era um caso, essa síndrome da ativação macrofágica tratou com corticoide, porque o lúpus era o grande vilão aí do caso, né? Então, resumindo tudo isso que eu falei, se a HLH é primária e a genética, a gente vai ter que fazer o protocolo HLH para só segurar a doença, que eu vou já mostrar no próximo slide, e levar para o transplante halogênico, que é o tratamento curativo nesses casos que são basicamente genéticos. Isso é muito voltado para a pediatria. Agora, se o paciente está suspeitando de uma causa secundária, está ficando instável, está deteriorando, a gente vai tratar baseado na nossa principal suspeita clínica. Teve um caso, eu lembro, quando eu estava na residência em Ribeirão, tá até na mídia, na mídia até. Essa é uma paciente, era uma modelo lá, super jovem, paciente tranquila. De repente abriu um quadro de febre, não estava melhorando, e começou a investigar. A gente viu hemofagocitose na medula, e a suspeita é que era uma HLH causada por leishmaniose. Tá? E estava demorando para o diagnóstico, e começou a enrolar para tratar, a gente queria tratar, aquela briga com a Infect, porque na época a Anfubê era bem mais caro que é hoje até. Acabou que demorou para começar a tratar, a paciente veio a falecer, e no final dos contos, confirmou depois do diagnóstico, era uma HLH desencadeada por leishmaniose. Ela teve contato lá numa cidade dos pais dela, que ela passou por uma época, e foi um caso super raro. Eu acho que na dúvida, meio que a lição talvez desse protocolo que a Blood sugeriu em 2019 era, na suspeita, acho que a gente tem que persistir em diagnóstico, tem que ir atrás de diagnóstico, tem que fazer biópsia, pedir sorologia, pedir o que tiver que pedir, mas não postergar o tratamento. Comece a tratar na principal causa base. Então, se é Epstein-Barr, pode considerar fazer rituximab, se é leishmaniose, Anfub, e se é doenças imunes, por exemplo, doenças anti-inflamatórias ou até linfomas, a gente começar já o corticoide, que isso aí às vezes é o que vai tirar do aperto, tá? E aqui nesse slide, aqui ele já até colocou o CAR-T, que é aquela terapia que eu comentei previamente. O tocilizumab é o grande droga que ajuda a tratar na massa causada pelo CAR-T, e ele inibe interleucina 6. Isso é uma coisa que vai começar a aparecer para vocês aí na TI, conforme for tendo mais CAR-T. A gente já fez alguns aí no 9 de julho, mas quando começar a ter um N bem maior, isso vai começar a chegar. É raro, mas acontece, né? E no final das contas, se tudo der errado, o transplante halogênico ainda pode ser um tratamento curativo, mesmo até para o adulto. Tá? O que é esse protocolo HLH? Basicamente, o protocolo mais usado para pediatria, mas no adulto a gente faz uma adaptação. O HLH, ele faz altas doses de dexametasona, e ele vai fazendo desmame depois, conforme vai passando as semanas, associado com o VP16, que é o etoposídeo. Ele pode usar a ciclosporina e ele faz imunoglobulina também, ele deixa aí como algo que pode ser considerado, e metroxato intratecal. Então isso aqui foi estabelecido para pediatria, validado para pediatria. No adulto, a gente não faz bem isso. A gente faz o corticoide, a dexametasona dose alta, inclusive com o desmame dela, e vai tratar a causa secundária. Então é meio, o paciente está grave, está ruim, começa o corticoide ali, que está suspeitando de alguma coisa, para tentar diminuir esse quadro inflamatório. Pode fazer imunoglobulina também, porque é menos, causa menos morbidade no paciente, mas geralmente a gente evita fazer ortoposídeo, escospurina, porque é muito mais tóxico. Possivelmente você pode complicar o quadro do paciente, principalmente se não for maligno. Vamos supor que infecção por Epstein-Barr, você vai fazer ortoposídeo, você vai zoar a bagaça, digamos assim. E o tratamento final curativo para os pacientes da pediatria, isso é clássico, e nos adultos isso pode acontecer, é o transplante halogênico. Idealmente, o doador aparentado é o preferível, e usar etoposide de busulfano ciclosamida, que a gente faz no condicionamento. Tá? Obrigado, não quis fazer uma aula muito longa, acho que é mais para a gente discutir mesmo, e estou à disposição que vocês precisarem, estou em 9 de julho todo dia, esse é meu e-mail. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Legal, Pedro, obrigado aí pela aula, acho que deu para elucidar bem, né? Fica muito nítido que é algo assim muito grave, que o diagnóstico precoce, né, a suspeição diagnóstica
precoce faz toda a diferença na via final, mas é um desafio diagnóstico, porque muitas das coisas, das alterações, principalmente laboratoriais que a gente vê numa sepse, né? Então, realmente é desafiador. O Celso levantou a mão aqui. Celso, fica à vontade aí, se quiser falar. Valeu, Gabriel. É só para parabenizar o Pedro mesmo pela aula, foi bem. Ah, obrigadão. Imagino que todo mundo conseguiu. Acho que todo mundo conseguiu entender bem aí a. Eu realmente não é uma doença do nosso dia a dia de intensivista, talvez nem de vocês, né, que é uma condição que não é de ver sempre, mas acho que a lição que ficou é que como é importante tratar precoce, né, porque se ela teve uma evolução super boa, né, pelo quadro que ela teve e realmente o que você citou aí no final, né, foi a dexametasona com a imunoglobulina, a questão do lúpus e tudo mais. E legal, obrigado aí pela sua participação, pela sua disponibilidade de dar essa aula também. E vamos nos vendo aí no dia a dia. Valeu. Não, eu que agradeço a parceria, né? Você vê que a suspeita diagnóstica rápida de vocês aí, a gente também já começou rápido o tratamento em conjunto e o paciente está super bem, né? Isso faz total diferença. Marcos, quer falar? Também queria parabenizar o Pedro, acho que foi muito bom. Obrigado mesmo pela aula, foi muito Obrigado, bom, Marcos. elucidativo, boa mesmo. E você tocou em alguns pontos importantes, né? A gente falou primeiro de muitas vezes a gente demora para fazer o diagnóstico, mas o que você falou também eu já vi algumas vezes, né? Ao contrário, um super diagnóstico, né? O paciente está realmente séptico, está ruim, faz uma biópsia de medula, olha uma figura macrofágica lá e já quer taxar como, entrar com um imunossupressor, né? Muitas vezes é reacional, é inflamatório. Então, é importante também ter essa noção, né? Não é porque encontrou apenas esse achado sem os outros comemorativos, você já pensa na doença, né? Fantástico, muito obrigado mesmo, né? Isso que E você falou é muito, muito comum, né, Marcos? Assim, tipo, é, um dos achados da síndrome não significa que ele vai ter a síndrome. Então, o paciente às vezes está só com uma citopenia isolada, e daí feitinho uhum, normal, ou está com feitinho só aumentado, não tem mais nada, não está fazendo febre. Realmente esse é um paciente grave, né? Que a síndrome ela manifesta em conjunto, né? Você não precisa ter todos os sintomas, mas ela costuma ter vários sintomas dela, da síndrome, né? Então, acho que você falou é muito verdade, né? Às vezes também o superdiagnóstico, ele pode acontecer e às vezes vai casar bem mais mal do que bem, né? perfeito. Isso aí. Bom, então, mais uma vez, aí, em nome de todo mundo, queria agradecer ao Dr. Pedro pela aula, foi muito elucidativa mesmo. Obrigado aí por ter aceitado o convite. Agradecer a Nathalie também pela apresentação do caso. Muito bem, Nathalie, brigadão. Ninguém mais se manifestou, acho que não temos mais perguntas. Então, diante disso, acho que a gente vai encerrar por aqui a reunião. Valeu, gente. Obrigado a Bom plantão todos, aí, obrigado Gabriel. pela presença. Obrigado. Boa noite a todos. Mais uma vez, Pedro, muito obrigado aí É pela isso, eu que ajuda agradeço, nessa aula. pessoal. Se precisarem, estamos à disposição. Boa noite. Até mais. Tchau, Obrigado. tchau. Valeu, gente. Tchau, Tchau, tchau. gente. Até Obrigada, boa mais. noite.